pegadinha aí, né? Eu acho que a gente deve juntar tudo no miolo aqui. Vamos juntar tudo para o meio? Fica melhor. Amém? Ah, pastor, eu não quero mexer, não. Ah, deixa de graça, para de coisa, mexe aí. Vamos quebrar. Já começa assim, ó. Você sabe que quando você obedece o pastor quando ele fala, já começa a quebrar um monte de barreiras para ouvir o que ele vai dizer? É a verdade. Né? É por isso que eu digo assim, ó, fala para o teu irmão aí do lado. Né? Aí quebra as barreiras, vai quebrando barreiras. Você começa a ouvir, mas eu não queria mudar de lugar. Deixa de rancizice aí. Você veio hoje aqui para ser quebrado, moído. Né? Então vamos já começar do começo? Amém? Obrigado, olha aí, coração ensinável, todo mundo mudou. Que às vezes a gente fala, tem uns que não mudam, a gente deixa, né? Vai fazer o quê? Vai mexer? Lógico que não. Né? Mas, gente, boa noite, graça e paz a todos. Que bom que vocês vieram. Foi aberto para toda a igreja, alguns irmãos não puderam estar aqui, porque nós temos mais casais do que esses que aqui estão, mas glória a Deus por você que veio. Nessa noite nós viemos aqui na intenção, no Espírito, de darmos alguns conselhos na palavra de Deus. Nós não viemos aqui ensinar ninguém a ser marido, nós não viemos ensinar ninguém aqui a ser mulher, nem tampouco viemos ensinar vocês a fazerem sexo, né? Não, isso aí a natureza encontra o caminho. Mas nós viemos dar conselhos práticos, dentro da palavra de Deus, sobre o projeto que nasceu no coração de Deus, chamado matrimônio. A nenhum projeto na Bíblia Deus dedicou tanto tempo e comprometeu tantas coisas nele mesmo do que com o matrimônio. Então, a gente vai passear um pouco dentro das Sagradas Escrituras e trazer algum entendimento sobre tudo que Deus planejou ao teu respeito e a respeito dessa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Eu quero, óbvio que eu estou falando do cônjuge, né? Não é do próximo, né? Não é? Os irmãos tudo aí deram uma esquivada aí, eu falei, meu Deus, que é isso, né? Todo mundo pulou fora assim, ó. A esposa doida para olhar para a cara dele, ele vai, e aí, parceiro, beleza? Futebol, pesca, videogame, vou te pegar hoje no videogame. Hoje você veio aqui para escutar umas verdades, pô, aleluia, glória a Deus. E é tão maravilhoso, e a gente vai fazer isso de forma descontraída, não precisa de tanta formalidade. Vocês já nos conhecem, nós somos pastores de vocês, pastores da igreja, já há tanto tempo, tantos anos, né? E a gente sempre tem no altar dividido com vocês aquilo que a gente vive em casa. E a gente procura e a gente combina sobre isso e conversa muito sobre isso, em que aquilo que a gente é em casa, a gente ser no altar, e aquilo que a gente é no altar, a gente ser em casa. Que a gente nunca venha se vestir de uma capa de religiosidade, de aparência, para mostrar a vocês como deveria ser. Não, você pode ter certeza que aquilo que a gente é no altar, a gente é em casa, em qualquer lugar, aonde a gente for, não importa. Então a gente busca em Deus transferir isso para a igreja, transferir isso para a vida de vocês. E mais do que trazer uma palavra para vocês, quando a gente estiver ministrando, quando a gente está ministrando nesse altar, porque nós já estamos ministrando, espera aí que eu vou deixar você falar. Nós tínhamos combinado dela falar primeiro, mas é que eu não me aguento. Então, pensa num cara que gosta de falar. E aí, mas é bom para ela, a companhia é perfeita, a gente conversa para lá. Então, mais do que vir trazer uma pregação, mais do que vir ministrar conhecimento a vocês,
Nós consagramos essa manhã, nós viemos aqui, nós oramos, chamamos a existência no mundo espiritual, no lar, na família, e mais do que ministrar uma palavra de conhecimento para vocês, a gente quer transferir unção para a vida de vocês. Porque a unção é transferível. E a gente quer transferir sobre o matrimônio de vocês a unção matrimonial, santificada, edificada na rocha, pautada pela palavra de Deus. Então, é assim que nós vamos começar nessa noite, e eu quero passar a palavra para minha esposa, em seguida eu tomo a palavra de novo, lógico. Quero falar mais. Amém, glória a Deus. Eu até falei com ele, olha, eu sei que o homem foi criado primeiro, mas você deixa eu falar primeiro, porque senão você começa a falar, eu já fiz 500 pregações na minha cabeça, eu não consigo acompanhar. Você consegue, o seu raciocínio é mais reto, né? Então, mas glória a Deus. Mas eu quero começar com uma palavra, eu vou ler para vocês, se vocês não trouxeram a Bíblia, it's ok. Eu quero só começar como um versículo base, né? Para aquilo que nós estaremos falando nessa noite, que está em Gênesis. E como ele falou, né? O princípio de tudo. E eu quero ler alguns versículos, Gênesis 2, eu vou ler o 15, né? Que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe de uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Enfim, vocês conhecem essa história, eu quis ler a base de tudo, mas tem continuidade ali, né, daquilo que o Senhor fez. E é muito importante que nessa noite, né, o teu coração se conecta com o Senhor, porque como sempre nós temos falado, né, a base de tudo é o princípio, é o projeto, é o propósito de Deus, é para qual nós fomos criados. E o matrimônio, como meu esposo mencionou aqui, é um projeto de Deus. Antes, né, de nós nos relacionarmos, de olhar para o homem, e o homem olhar para a mulher, e se atrair, e, enfim, né, querer um relacionamento para ter um casamento, já nasceu isso no coração de Deus. Então, eu quero que nessa noite vocês pensem comigo, que a mente de vocês esteja cativa agora à obediência do Espírito Santo, que não haja nenhuma distração, porque é muito importante a nossa atenção para tudo que está sendo dito. E como sempre nós temos falado, até quando nós estamos, né, lendo a palavra, é importante que nós venhamos meditar, é importante que você venha colocar a atenção no projeto e no propósito de Deus. Se você colocar a sua atenção em tudo que Deus fez, em tudo que você tem recebido, igreja, vocês não cairão. Se vocês estiverem conectados com o céu, se vocês entenderem o projeto, se vocês compreenderem o propósito, vocês podem ter certeza que é isso que irá firmar a vida de vocês. Então, eu quero que vocês passeiem um pouco comigo aqui no princípio.
Pensa comigo, porque é uma história que eu sempre penso, sempre analiso da criação, de quando Deus criou o homem, que daí Deus cria a mulher, e o Senhor então visita eles. Vocês têm noção do que é isso? Eles tinham um relacionamento direto com Deus. Existia uma relação direta. Muitas vezes, né, nós colocamos a culpa, né? Quando chegar no céu eu vou ver, né, essa Eva, eu quero, né, chamar a atenção da Eva ou do Adão. Porque realmente tem algumas coisas que não faz sentido. Mas nós vamos ver ali desde o princípio, ok? O Senhor coloca eles ali, o Senhor tem um relacionamento. O porquê aconteceu, eu não sei, nós vamos descobrir no céu. Aonde estava o Adão, eu também não sei. E quando o Adão chega, né, que a mulher ali influencia, eu não sei o que se passava ali, uma coisa eu sei, que eles tinham um relacionamento direto com Deus. E mesmo no jardim, mesmo no ambiente onde o próprio Deus se manifestava, por conta dessa mulher ouvir essa serpente, ser seduzida por algo, a humanidade veio a cair. Então, eu quero que vocês analisem comigo o projeto que deu errado e o projeto que deu certo, que foi a restauração em Jesus. Porque Jesus veio restaurar o que havia sido perdido. Então, a mulher, ela tem várias funções. A mulher, como diz a Bíblia, ela edifica o lar. E realmente, nós fazemos muitas coisas. Não tem a ver com personalidade, porque a maioria das mulheres é bem ativa, é bem para frente, mas algumas são mais calmas, são mais tranquilas, são mais passivas, mas independente, ela tem um poder absurdo. E um pouco desse poder que ela adquiriu depois da queda tem influenciado muito o relacionamento e muito casamento à queda. Então, nós precisamos resgatar aquilo que foi perdido. Então, nós vamos ver ali, o Senhor coloca, então, o homem, o Senhor cria ali, né, da costela do homem, essa mulher, e o Senhor coloca no jardim para eles guardar esse jardim. E o homem dominar sobre todas as coisas. Deus deu um poder maravilhoso para o homem, de governo, de domínio. Quando ele cai, ele perdeu isso, mas depois foi restaurado. Então, é possível, nesse momento que a gente vive, nessa era da graça, depois da ressurreição, o homem, ele se posicionar com um governo independente da influência da mulher. Porque isso já foi restaurado. Então, é muito importante nós entendermos que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é a base da família. Se o casamento estiver bem estabelecido, se o casamento estiver agindo, né, na totalidade pelo qual ele foi criado, o matrimônio e a família será uma família abençoada e uma igreja abençoada. Então, nós vamos ver que o matrimônio tem sido alvo de muito ataque, desde lá de trás, quando se perdeu. Só que nós vamos entender pela palavra de Deus que a mulher, ela foi criada para auxiliar, ela foi criada para poder ser um complemento ali. E quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Eu creio que todo mundo sabe a história, li aqui um pouco para vocês, mas isso não é um conto, isso é uma realidade, isso é real. Isso não pode ser algo como um conto, como tantas histórias que nós ouvimos. Só que isso precisa ser estabelecido, só que isso também, muitas vezes, se perde na infância. Porque nós vemos num lar, muitas vezes, disfuncional, um lar onde não é passado, né, para o homem um verdadeiro caráter de um homem cristão. Uma mulher, muitas vezes, é criado num lar onde sofre muitos abusos, abandono, onde não tem uma mãe com sabedoria, não tem um pai com sabedoria. Então, isso acaba se perdendo na infância.
Então, eu quero que você vai percorrendo, conforme nós formos falando hoje, vocês vão analisando desde lá da infância, vai analisando o princípio da criação, tudo vai fazendo um sentido, vai conectando tudo na sua mente. Aí nós temos falado muito de quebrar ciclos, mas até a frase quebrar ciclos, para muitos, se tornou um outro ciclo. Que eu só falo que eu vou quebrar um ciclo, mas eu não saio de dentro do ciclo, eu continuo na mesma roda, eu continuo repetindo as mesmas coisas, aquilo que eu aprendi do Adão caído. Mas Jesus, ele veio restaurar o que tinha sido perdido. O poder de Deus em nós agora veio dar a totalidade para o homem, para a mulher, viver a verdade do matrimônio e viver uma vida em plenitude. O casamento não foi criado para você ter sexo e se satisfazer. Sexo é um bônus no casamento. Só que o projeto maior é a família, é a construção de um ser humano, é a construção de um caráter. Nós vamos ver depois a profecia que se dá na Eva, porque houve a queda, mas depois houve a profecia do resgatador, né, do que iria nascer do ventre dela, e que ela iria pisar na cabeça, iria esmagar, aquele que nascesse dela iria esmagar a serpente. Gente, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, nós já fomos restaurados e nós podemos viver na totalidade, mas a sua mente precisa voltar ao princípio de tudo, ao princípio da conversão, ao princípio do seu relacionamento. Nós temos falado que primeiro lugar é Deus. E isso daí também virou um ciclo, né? Virou algo vicioso. Eu sei que é Deus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Virou muitas vezes já um outro conto que a gente vai falando, mas não é um conto, é uma realidade. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, se Cristo for o centro, tudo será conectado. Mas aí você fala assim, mas como assim? Eu não aprendi isso na infância. E aí volta o que eu estava falando de você, da infância. Analisa, o que você aprendeu do seu pai? Tem a ver com o que a Bíblia diz? O que você viu da sua mãe? O que você presenciou? Porque nós falamos aqui no encontro, né, das mães, falando que nós reagimos de acordo com o ambiente que nós fomos criados, com aquilo que recebemos dos nossos pais, da nossa mãe e do Adão caído. E nós continuamos repetindo. Para que isso seja mudado dentro da nossa vida, dentro do nosso matrimônio, nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos desconstruir. Igreja, é sério, se deixa ser desconstruído pelo Espírito. Não coloque a sua vida no piloto automático, não coloque o seu matrimônio no piloto automático. Nós estamos vivendo dias terríveis. Satanás tem induzido pessoas ao engano. Quantas famílias têm se desmanchado nesses dias? Divórcio virou comum. Se divorciar dentro da casa de Deus virou comum. Trocar de mulher, trocar de marido e continuar nos altares, continuar ministrando virou comum. Já é normal. Não, nós precisamos nos levantar como remanescente de Deus. Nós precisamos, como aqueles que seguem a Cristo, ser um canal e falar, Deus, eu quero ser um modelo de que o Senhor ainda faz milagre. Eu quero que o meu matrimônio seja uma resposta para essa geração caída. Isso daí vai mudar gerações. Nós vamos deixar um legado, não importa o quanto que Satanás tem trabalhado aí fora para destruir famílias. Se tiver um que se levante e fala, aqui não. Se tiver um que fala, eu quero ser o modelo de que o teu poder é suficiente para me manter de pé e me manter nesse matrimônio, o Senhor fará coisas gloriosas, porque nada pode impedir o poder de Deus. Então, o seu matrimônio é a coisa mais importante. O seu matrimônio é mais importante do que pai, do que mãe, do que filho, porque ele fala que o homem vai se unir e se tornar uma só carne. O seu cônjuge, ele é um com você. Vocês são um. Então,
Se ele estiver sofrendo, você está sofrendo. Se ele estiver machucado, você está machucado. Então, quando você pensar até em relação... Sim, a gente passa muitas coisas, né? Como disse meu marido, nós passamos muitas coisas também no casamento. Só que nós entendemos que existe uma graça de Deus sobre nós que nos capacita a cada dia a vencermos todas as coisas. E nós entendemos que se ele está mal, eu estou mal. Se eu estou mal, ele também está mal. Então, é urgente que nós venhamos nos posicionar dentro do nosso matrimônio e pedir a Deus sabedoria. Não é uma cartilha, não é um curso de casal, não é fazer um curso pela internet, terapia de casal. Pode ajudar, mas se não tratar a raiz, se não tratar o problema na raiz, é impossível. Se Cristo não for o centro, é impossível. Se você não amar a Deus mais do que você ama a sua esposa, é impossível. A sua esposa, ela vai se atrair por você, se você tiver uma conexão com Deus, e vice-versa. Se um está fraco dentro de casa, o outro tem que se posicionar. Homens têm que se posicionar dentro de casa. Mulheres têm que usar de sabedoria. E quando um estiver fraco, um levanta o outro. Mas nós precisamos urgentemente nos levantar e não colocar o nosso matrimônio no piloto automático. Nós precisamos espiritualizar todas as coisas. Só que quando nós falamos, né, de espiritualizar, não é mistificar. Não. A mesma coisa, né, quando a gente vê no início que Deus, ele sopra fôlego de vida num boneco. Parece um conto. Não, isso é uma realidade, isso aconteceu de fato. E detalhe, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eles já possuíam tudo o que eles precisavam, mas eles foram enganados. Quem tem falado na sua cabeça? Que voz que você tem ouvido? Você precisa analisar os seus pensamentos. Nós precisamos ter os nossos pensamentos renovados pela ação do Espírito Santo, para nós quebrarmos aquilo que nós recebemos de errado dos nossos pais, e agora constituir uma nova família, um novo legado. Eu preciso deixar o Espírito Santo me desconstruir. Quantos pais, quando o filho é pequeno, eu já vi várias histórias, meu marido depois talvez vai falar também, de pais que para o homem ser homem tem que levar num prostíbulo, tem que ver pornografia. Quantos pais incentivam? Você tem que ser macho, aí pega essa, pega não sei o quê. Isso só desvirtua o caráter de uma criança. E pode transformar a pessoa gostar do mesmo sexo. A pornografia, entrando dentro dos lares, tem levado homens a desejar outros homens e mulheres a desejar outras mulheres pela pornografia. Isso é muito sério, essas coisas têm se alastrado. A pornografia tem acabado com o matrimônio. Tem levado você num mundo de ilusão. Viver uma mentira. Quantos segundos de prazer você tem dentro do sexo? Muitos têm, por minutos de prazer, perdido a família. E Satanás tem enganado. Igreja, Satanás trabalha com ilusão. Existe o mundo real, ok? E existe o mundo da fantasia. Satanás tem levado a mente das pessoas para fantasias. Mulheres que pensam no namorado que passou, homens que pensam na namorada que passou. Ai, que tempo bom. Aquele tempo não existe mais. Acabou. Você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo uma nova história. A realidade sua é aqui e agora. Você tem o domínio sobre a tua mente, de você repreender pensamento maligno, eu te repreendo. Desejos fora do casamento, repreenda. Seremos tentados até Jesus voltar. Pessoas que tiveram, que caíram, né, que têm uma fraqueza
dessa árvore genealógica nessa área, na vida, precisa lutar, talvez a vida inteira com isso. Precisa de ajuda, mas lute, guerreia. Quando Jesus ele veio restaurar a autoridade do homem, ele devolveu. O que ele fala para Adão? Você irá governar. Ele deu um nome aos animais. Ele deu um nome às coisas, dê nome. Não brinque com o pecado, chama pecado pelo nome. Uma das coisas que eu tenho ensinado aqui, não sei, algumas pessoas, pode ser que tenha no nosso meio, não sei se tem, pessoas que têm pensamentos de adultério, vê coisas, sente atraído, e muitas vezes não freia isso, porque gosta daquele sentimento, daquela sensação de atração, daquela sensação de paixão, daquela euforia, que é ilusão. Tudo isso está sendo criado na sua mente, no engano. Você precisa lutar contra isso, e se você não consegue lutar, peça assim, Deus, eu me arrependo. Se você não consegue se arrepender, peça, Senhor, me ajuda a me arrepender desse pecado. Irmãos, prestem atenção, não deixa nada roubar a sua atenção nesse momento, porque está uma guerra agora na mente, tá? Tem uma guerra acontecendo aqui. E você precisa estar conectado com o céu. O seu matrimônio é a coisa mais importante. É o que você tem que guardar. Homem, guarda o jardim. Guarda o jardim. Mulher, guarda a sua mente. Mente de Cristo. Peça, Senhor, me ajuda a me arrepender dos pensamentos. Você que já teve, ou não sei se vive, em relação à pornografia, peça a Deus, Senhor, me ajuda a me libertar disso. Isso é um pecado, dá nome, busca ajuda. É um vício como qualquer outro vício. E você muitas vezes precisa de ajuda. Mas não deixa essa praga entrar dentro da tua casa. Os teus filhos correm risco. Porta de pornografia dentro de casa, os teus filhos estão correndo um sério risco. Depois vê alguma coisa dando fruto, o que será? Semeia, colhe. Corta hoje. Em nome de Jesus, se arrependa. Senhor, eu me arrependo, eu abro mão, me ajuda. Se levanta dentro da sua casa, homem com autoridade, não autoritarismo, autoridade de Deus. Mas tudo isso, o princípio é você amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus sobre todas as coisas. Isso daí não é uma ação repetitiva de falar, é uma realidade. Primeiro ponto, se deixa ser desconstruído. Coloca o que você pensa, o que você sente. Como que está o seu matrimônio? Faz aí você, tá? Faz um raio-x. Como que anda? Anda bem? Como que você tem se relacionado? É claro que vai ter dias bons e dias ruins. Isso daí é normal, né? Nós somos de estações. Mas isso não pode viver um ciclo vicioso, não pode se tornar algo crônico. Uma coisa que nós sempre falamos, né, no encontro de casais. Brigou com a esposa, porque acontece. Pensa o seguinte, a sua esposa, o seu esposo, ele veio para te aperfeiçoar, ok? Ele veio para te aperfeiçoar. Aquilo que não foi construído durante a sua infância, aquilo que você não venceu, aquilo que foi deformado na sua infância, na sua adolescência, agora, essa pessoa que está do teu lado é a arma poderosa para te deixar alinhado. Então, quando você estiver passando uma luta, você fala, glória a Deus por essa pessoa. Essa pessoa é uma bênção de Deus. É uma grande oportunidade de melhora. Entendeu? Você é um com Ele. E vice-versa. Então, pensa, primeiro ponto, matrimônio, projeto de Deus. Tudo que Deus faz é bom e é maravilhoso. Passamos muita coisa? Passamos. Mas eu sempre falo, né? Eu discutia sozinha, agora não, né? Agora ele discute comigo. Yes. Eu aperfeiçoei ele. Bastante. E ele me aperfeiçoou.
Mas são coisas assim, você discute na hora, daqui a pouco passa. Não são. Isso daí vai acontecer até Jesus voltar. A gente vai melhorando, né? Mas não pode faltar respeito. E uma coisa que a gente sempre fala: não saia da sua cama. Brigou, fica no mesmo lugar. Não saia da sua cama. Dormi fora da cama. Você quer ir falando junto? Pode? Ok. A gente pode fazer junto. Então, gente, é muito importante. A gente brinca, mas é sério, né? Mas é sério. É um projeto de Deus o nosso matrimônio. E se o nosso matrimônio estiver bem, tudo irá bem. Os nossos filhos vão colher frutos. Como nós falamos, primeiro eu honro a Deus, depois eu me submeto ao meu esposo. Não tem como eu ter uma honra de Deus se eu não consigo honrar o meu marido. Talvez você fale assim: mas tanto desgaste, porque sim, um relacionamento, ele passa por desgaste. Como qualquer relacionamento, como qualquer coisa na nossa vida, a gente passa por desgaste, porque assim, no começo, isso não é só casamento. Quando você está num trabalho novo, que você começa, que era o trabalho dos seus sonhos, você chega, você está animado. Quando você sonha em viver alguma coisa, aquele momento é bom. Quando você deseja possuir algo, não vai longe, você deseja possuir alguma coisa, você conquistou, não tem aquela euforia na hora, mas depois passa. Você sabe que é a única coisa que vai ficar? O amor. Mas eu não amo. Por alguma forma, você se atraiu. O amor, assim como o perdão, é uma decisão. Você fez uma aliança diante de Deus no seu matrimônio. Então, primeiro ponto, não tem escolha. Você vai ter que passar com essa pessoa até Jesus voltar, ok? Ou até você ir. Como que você vai passar? Você que vai decidir. Você quer passar atribulado? O poder está na sua mão. O domínio está. O poder e o governo. Mas algo que a gente sempre fala: por que acontece a maioria das brigas, das discussões, das divisões? Sempre por conta do eu. Eu tenho razão. Entrega a sua razão. Escolhe as suas guerras. Muitas vezes, nós entramos num caminho de ignorância. E a ignorância não é questão de burrice, porque burrice ainda tem jeito, pelo poder de Deus em você. Agora, ignorância é eu não querer discutir. Não quero nem falar. Gente, é nas conversas, é nas discussões que a gente vai aprendendo um com o outro. Homem, ouça sua esposa. Esposa, ouça também o seu marido. Entra num acordo, conversa. Porque se nós nos fecharmos ao conhecimento e ao aprendizado, a gente vai passar uma vida inteira em ignorância. E a gente não vai se abrir para o Espírito de Deus nos desconstruir. Então, nós precisamos entender nessa noite. Você quer viver um matrimônio abençoado? Você quer viver uma família conforme o Senhor sonhou, conforme o Senhor planejou? Primeiro lugar, busque a Deus. Você tem buscado, glória a Deus por isso. Segundo, naquilo que você não pode, peça ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, não tem desculpa. Peça ao Espírito Santo, me ajuda, Ele é o nosso conselheiro. Ele está conosco todos os dias. Abra o teu coração. Procura buscar lá atrás. No amor, né? Que muitos falam, mas não tenho mais amor, não tenho mais admiração. Alguma coisa te atraiu nele. Alguma coisa te atraiu nela. Volte ao primeiro amor. Assim como volte ao primeiro amor em Deus, volte ao primeiro amor para o seu esposo. Se você não consegue, peça a Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Porque nós tomamos uma decisão, então nós temos que levar até o final. Senhor, eu sou um com essa pessoa. Me ajuda a ter admiração se algo se perdeu no meio do caminho.
Porque se você parar para analisar, por isso que é importante, para, analisa, não toma nenhuma ação, nenhuma decisão do momento, daquele sentimento de raiva, de ódio, da ira, porque no meio do caminho, às vezes a gente está tão atarefado, é trabalho, é casa, é filho, realmente no dia a dia há o desgaste. E aí uma ação que o outro faz na gente, a gente muitas vezes vai sentir raiva, ira, aí você fala, ai, não suporto mais. Espera aí. Analisa, peraí, a pessoa que dorme com você, aqueles que têm filho, é o pai do seu filho. Só para isso já é uma grande admiração, meu Deus. É um homem que tem muitos erros, mas que está buscando a Deus, está aqui com você, aqui nessa igreja, está aqui com você. Veio aqui atraído pelo Espírito Santo, mas está aqui. Homem de Deus que tem chamado, ou no meio do caminho passou por uma situação aonde talvez você não perdoou, você precisa perdoar hoje. Esqueceu o que passou. A Bíblia fala, traz à memória o que te traz esperança. Para de falar de passado. O que passou há 5 minutos atrás já é passado. Pensa que nós estamos indo para uma caminhada, por isso que é importante, se você espiritualizar as coisas, sabendo que há uma missão a ser cumprida, e que essa pessoa que está do seu lado é alguém que Deus colocou junto com você para cumprir uma missão sobre a terra. E você vai chegar num destino. Começa a pensar nessas coisas. As coisas você só vai conseguir se manter de pé se você começar a pensar no projeto de Deus para a sua vida, para a família, para a sua casa e o que virá depois. Porque qualquer coisa que você passa aqui, é passageiro. O que te fizeram, o que seu cônjuge fez, deixou de fazer. A gente perde tempo com tantas coisas. Vamos viver o melhor na relação. Ame seu marido, ame a sua esposa. Sabe, viva a cada dia, aquele dia. Não preocupando com amanhã, o que será, viva o hoje. Hoje você está aí, está viva, bonita, né? Toda arrumada. Sabe, desfruta do teu marido. Marido, desfruta da tua esposa. Volta os teus olhos, nós vamos até orar depois no final, para voltar os teus olhos para dentro da tua casa. A resposta está dentro de casa. A resposta está dentro de nós, não está fora, está dentro. E vamos aprender com um modelo caído, porque o modelo que caiu é um mapeamento para a gente não cair. Por isso que eu gosto sempre de analisar. Espera aí, a gente até fala nesses dias, um movimento feminino que tem por aí, as mulheres querendo ser empoderadas, elas já foram equipadas com tudo que elas precisam, com tudo que nós precisamos. Irmãs, nós temos um papel maravilhoso. Depois, se meu marido quiser falar de nós, né? Calma, vou deixar. Nós temos, gente, até um dia ele falando, meu Deus, tipo assim, o que Deus, né? Porque Deus tem um quê com as mulheres? Quer dizer, com todos nós, né, gente? Estou puxando para o meu lado um pouco. Mas é verdade. Então, tudo que Deus fez foi bom. Vamos aprender e não vamos dar ouvido, não deixar ser seduzida. Pensa assim, quando você for atraído, a desejar outra pessoa, a querer ter um sexo fora do casamento, pensa assim, sexo por sexo, você vai ter dentro do seu casamento, ok? E você não vai destruir a sua vida. Agora, quando você pensar fora, você vai pensar, mas eu vou destruir tudo. Eu vou abrir espaço para espinho na terra. Não. Toma uma decisão inteligente, seja sábio. Seja sábia. Use a cabeça para pensar. Por isso que nós temos falado, pense, analise. Calcula cada situação. Espera aí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando isso sobre o meu marido? Esse pensamento não é de Deus. Porque, até nós falamos no podcast, a Raquel falou um negócio, é uma realidade. Satanás vem trabalhando, séculos, milhares de anos, para construir um engano, um pensamento contrário. Aí você chega para Deus com
um monte de ensinamento desde a sua infância completamente destruído. E aí, quando você chega nessa fase da sua vida, você acha que é do dia para a noite? Não. Você é responsável para trabalhar com o Espírito Santo para destruir isso na sua mente. Por quê? Ok, Satanás tem levado as pessoas a pecar, mas quem tem decidido? É o homem. A decisão está com a gente. Então, toma uma decisão sábia, uma decisão inteligente, porque Satanás, ele não é inteligente, mas nós temos o Espírito Santo. E nós estamos em constante crescimento. Então, se você abrir o teu coração hoje e começar a olhar para dentro da tua casa, o projeto de Deus, Deus sonhou com isso, existe algo maior do que um prazer instantâneo, do que ser feliz. Casei para ser feliz. Você casou para fazer um projeto divino, que é um projeto divino no seu matrimônio, e aí Deus vem com bônus, e aí Deus faz você se atrair, para você poder multiplicar. Mas há um projeto maior, e o projeto não é nosso, é de Deus, então confia também. Se o projeto é dele, o projeto dele é um projeto que não se frustra, exatamente. Então, nós precisamos entender que se eu trouxer para dentro do meu matrimônio a minha vida em consagração com Deus e pedir ao Senhor para voltar o meu coração para o meu esposo, Ele vem. Mas, às vezes, a gente quer instantâneo. Ah, mas eu orei e ainda não aconteceu. Calma, você quer entrar já? Estou querendo. Então vai, vamos entrar, vai. Nós não falamos de forma de bate-papo. Ele gosta de pregar sentado, mas eu não gosto, eu ainda tenho dificuldade, mas tudo bem. Já pensou se gostasse? Mas, enfim, então é muito importante que nós venhamos compreender, não só olhar para esse texto que eu li, e é uma historinha, não, há um projeto divino. Tudo que minha esposa falou aqui nessa noite, são coisas que a gente tem falado, repetido e insistido. Eu quero perguntar para você, nessa noite, se você tem consciência do que você trouxe aqui, diante de Deus. Você tem consciência que você veio com o teu cônjuge e que você trouxe nessa noite diante de Deus o teu matrimônio? Você já parou para pensar nisso? Você não saiu de casa apenas para um programa de sexta-feira à noite. Você saiu da sua casa com o seu amado, com a sua amada, e você veio aqui trazendo o teu matrimônio diante de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa se inteirar. A minha esposa leu a palavra de Deus para te relembrar do princípio das coisas. Como tudo foi criado, como tudo foi gerado, como tudo foi planejado por um Deus. Não foi planejado por uma pessoa comum. Deus é uma pessoa, mas Ele não é comum. Você concorda comigo, amém? Então, isso que você trouxe hoje aqui diante de Deus, chamado de matrimônio, e eu não sei como você está vivendo o seu matrimônio, isso que você trouxe diante de Deus aqui, foi planejado por Deus, foi plano de Deus. Talvez você esteja passando por crises no seu relacionamento, e isso tem te chamado para fora, ou tem te atraído para fora. Fora do quê, pastor? De casa? Não apenas de casa, não apenas de uma igreja, mas fora do matrimônio, disso que você trouxe hoje aqui diante de Deus. E aí eu quero convidar você para vir de forma prática, para um entendimento.
o entendimento de que nós estamos lidando com algo que é preciosíssimo, chamado de casamento, matrimônio. E que existem duas forças fortíssimas. Uma é suprema e a outra tenta destronar a supremacia dessa outra. Eu estou falando de amor e ódio. Ai, pastor, mas é muito pesada essa palavra. Você já pensou, você já percebeu que como a gente às vezes banaliza a palavra amor? Mas quando nós falamos de ódio, como que você diz? Não, ódio não, pastor. Ódio é muito forte. Mas o amor é mais fraco do que o ódio? Não. Então nós estamos falando de duas forças poderosíssimas. Uma delas é suprema, que é o amor. Mas uma outra que não é tão fraca, que é muito forte também, que é o ódio. A essência de Deus é o amor. Pastor, mas Deus se utiliza do ódio também? Se utiliza. Se utiliza. E é interessante que uma das primeiras vezes que a palavra ódio de Deus aparece na Bíblia, está falando sobre matrimônio? Parou para pensar? O Senhor diz assim: eu, o Senhor, Malaquias 2,16, odeio o quê? O divórcio. Então, uma das primeiras vezes que a manifestação do ódio em Deus se manifesta na Bíblia é a quebra do matrimônio. A quebra do matrimônio causa esse sentimento odioso num ser que, por essência, é amor. Você parou para pensar nisso? Você trouxe seu matrimônio diante de Deus hoje aqui. E esse matrimônio, o qual foi feito a leitura da Bíblia. Instituído, arquitetado, constituído por Deus e abençoado por Ele. Então, dentro da sua casa e do seu relacionamento, você está lutando o tempo todo com essas duas forças poderosíssimas: amor e ódio. Amor não é amizade. Ódio também não é ira. Na verdade, as coisas vão se estabelecendo até chegar nas formas, assumir formas supremas. Então, quando você olhou para essa pessoa que está aí do seu lado, a primeira coisa que você teve foi simpatia por ela. Você falou, interessante. Quando você olhou, isso é amor? Não, isso não é amor. Ai, pastor, amor à primeira vista. Deixa eu dizer, eu não acredito em amor à primeira vista. Eu acredito na construção do amor. Às vezes a atração vem muito forte e você confunde isso com amor. Quando eu olhei para a Renata pela primeira vez, eu digo, misericórdia, Jesus, me segura, né? Senão eu caio. Bem, não fala isso. Ela está me repreendendo, mas foi verdade, ué. Tanto que eu fugia dela que nem o diabo foge da cruz. Eu dizia, não posso ficar sozinho com essa mulher, não. Volta para a palavra. Eu estou na palavra. Ué, nós dissemos que nós vamos ser transparentes? Gente, para namorar com essa mulher demorou. Eu era líder de uma igreja, um monte de almas que eu era responsável por elas. Bati o olho nessa mulher, eu digo, Jesus da glória, né? E falei, vamos orar, vamos orar. Ela vinha para mim e disse assim, eu estou te amando. Eu digo, vamos orar. Vamos orar, meu filho. Hein? Eles já sabem. Eu não vou constranger ela, não. Né? Mas aquilo
foi sendo cultivado. Aí, eu já comecei a pensar, bom, primeiro que eu sou um pastor. Se eu quiser alguma coisa com ela, tem que ser casamento. Eu digo, eu tenho que amá-la. Porque só uma atração não vai sustentar, e se for uma amizade, vai virar água com açúcar, né? Então, aquilo foi gerando, foi gerando. Ela já me amou de cara, já chegou chegando. Aí, eu vou te contar o tempo que você ficou falando aí. Então, eu disse a vocês que nós vínhamos aqui nessa noite para dividir com vocês unção. Amém? E não apenas impetrar uma pregação sobre a vida de vocês, palavras de sabedoria, de conhecimento, não. Nós viemos aqui para dividir com vocês, porque a Bíblia diz que assim como é o pastor, as ovelhas se tornam. E nós temos caminhado, e eu posso dizer isso, a minha esposa é uma mulher de Deus fenomenal. Ela é espalhafatosa, ela é cheguei chegando, e o que ela quiser, né, ela chega com presença, né, assim, cheguei. Mas ela é mulher de Deus, assim, de um grau absurdo. Tanto que eu sinto ciúmes de zelo, mas eu não sinto ciúmes de desconfiança, porque eu sei a mulher de Deus que ela é. Então, algumas pessoas assim, nossa, pastor Maurício devia dar um freio, devia puxar. Não, eu quero mais é que ela cresça, eu quero mais é que ela superabunde na graça, no amor, que ela tenha asas para voar. Um desses dias ela perguntou para mim que ela pregou e terminou de pregar. Os irmãos começaram, irmão, ela teve mais view do que eu na internet. E ela falou assim, você fica com ciúme? Eu digo, eu não, eu estou gerando uma discípula, eu fico orgulhoso, né? Eu quero mais que você seja impulsionada a viver o que Deus impulsionou na sua vida. Mas sabe por que eu digo isso? Porque ela sabe reconhecer diante de Deus o papel dela, dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso matrimônio. A Renata é toda espalhafatosa, mas a Renata, ela não xinga, ela não me desrespeita. Quando ela está querendo se alterar, eu digo, bem, né, com essa palavra, bem, e ela diz assim, não vem não, eu digo, bem. Eu não me altero. Nunca, né, quase nunca, nós vamos deixar esse quase o benefício da dúvida, né. Mas existe um cuidado justamente por causa dessas duas forças. Porque aquilo que hoje vem com ímpeto, e deixa eu dizer uma coisa para você, amor não se transforma em ódio, nunca. O amor pode se transformar em ódio. Não, o amor pode dar lugar ao ódio. É diferente. Amor não se transforma em ódio. E ódio também não se transforma em amor. São duas forças distintas. Mas que elas precisam ser trabalhadas em Deus. Agora, você precisa tomar cuidado. Porque o diabo sabe disso mais do que você. O diabo sabe da potência do ódio. Porque nós estamos falando de nascimento e morte. O amor chama ao nascimento, gera. O ódio não gera absolutamente nada. O ódio, ele sai matando aquilo que um dia foi gerado. Então, o teu matrimônio foi gerado em Deus. Amém? Amém. O ódio ou foi gerado em você ou em Satanás. Porque quando o Adão e a Eva, quando eles caíram, eles deram espaço no conhecimento de comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. O que era para ser só amor, agora abriu espaço para ódio. Não havia espaço para ódio na inocência. Porque quem é inocente não odeia. Quem é inocente só ama. Se irrita, se ira, mas não odeia. Porque a inocência não permite esse tipo, não permite esse tipo de sentimento. Na queda,
E era isso que Deus não queria que o homem conhecesse, as duas forças. A árvore do conhecimento do bem e do mal, entre tantas outras coisas, deu ao homem, ao ser humano, o conhecimento do ódio. O homem e a mulher, Adão e Eva, só conheciam amor, tudo era amor. E o amor gera. Tudo que é gerado em amor. Nada é gerado no ódio. O ódio só destrói aquilo que o amor construiu. Por isso que nós temos que tomar esse cuidado naquilo que a minha esposa estava falando. E talvez, porque você já ouviu isso tantas vezes, você diz, nossa, mas eu vim aqui para escutar uma coisa nova. E ela está repetindo, ela está dizendo coisas que eles já falaram em outros encontros. Filho, nós temos que lembrar você sempre, porque precisa ser lembrado, porque precisa tomar um cuidado muito grande. E as coisas nascem tão sorrateiramente. Como ela disse, tinha amor, porque nasceu um negócio aí no seu coração, nasceu uma coisa aí no seu coração, não tinha amor? O que fez você abandonar todas as coisas e querer estar com essa pessoa? Se você olhar para trás, meu Deus, quantas coisas você renunciou para estar com essa pessoa, quantas coisas eu renunciei para estar com a minha esposa, quantas coisas a minha esposa renunciou para estar comigo. Quantos outros pretendentes, quantas outras pretendentes, pastor, pula essa página. Não, nós temos que tratar as coisas, chamar pelo nome. Queridos, eu tinha muitas probabilidades de estar com outra pessoa. Ela tinha, mais do que eu, até outras probabilidades de estar com outras pessoas. Então houve renúncia. Sim ou não? Amém? Agora, a partir do momento que houve a renúncia, isso tem que ser esquecido. Eu não posso parar e ser tentado pelo diabo a pensar, como seria a minha vida se ao invés de eu estar casado com essa pessoa, eu estivesse casado com A, com B, com C, com D, as probabilidades eram muitas. Eu não tenho esse direito de pensar isso mais. Você não tem esse direito de pensar isso mais. Diga com gosto para esse teu amado, para essa amada, diga, você não tem esse direito mais. Deixa eu dizer para ela, você não tem esse direito mais. Hoje é a minha vez de dizer, diga para o seu vizinho. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Porque a partir daí, você não vai despertar uma força em Deus, a partir dessa união que Deus formou. A força do ódio. Você acha que é só uma coisinha dizer que Deus odeia o divórcio? Cara, se eu despertar o ódio em Deus, da mesma forma que Ele chama a existência, Ele chama a desistência. Se eu provocar o ódio em Deus, Deus pode matar tudo, inclusive eu. Moisés foi orar a Deus porque achou que Deus estava pegando pesado demais com o povo no deserto. Senhor, levanta a mão aí, né? Está pesando a mão, tal. Deus disse assim, Moisés, cala a boca, com essas palavras, ó, para de orar. Você já imaginou? O cara está orando ali, pela misericórdia, Senhor, retira a tua mão, não pesa tanto. Deus, ei, para de orar, cala a boca. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Eu dou a vida a quem eu quiser dar a vida, eu tiro a vida de quem eu quiser dar a vida. Eu faço nascer e eu faço morrer, porque eu sou Deus. Moisés disse, vixe, já não está mais aqui quem falou. Vamos com calma, eu quero entender o teu coração. E se prostra diante de Deus para entender o coração de Deus. Meus óculos caíram. Deixa eu buscá-los, que sem ele eu já não sou mais o mesmo. A hora que você quiser me cortar, você me corta. E eu te corto de volta. Aí... Então, nessa noite, eu quero que você pare diante de Deus. E reflita assim, o que eu vim trazer diante de Deus nessa noite? Eu não vim aqui
passear na igreja, escutar o que os pastores iriam falar, ou descobrir qual é o cardápio dessa noite. Eu vim aqui para descobrir, para trazer o meu matrimônio diante de Deus, para descobrir o que Deus tem para realizar na minha vida e através dela. Quando eu olho para minha esposa, antes de enxergar uma mulher bonita, formosa, eu enxergo uma alma. Quando ela me faz raiva, porque às vezes ela me faz raiva, só de vez em quando. Mas quando ela me faz, eu também faço raiva nela de propósito, às vezes eu faço. Perdão, Senhor. Bonzinho. Eu falo para ele, santinho. Ele fala, sou mesmo. Você ela de fala santo, assim, como eu santinho. sou. Eu falo assim, eu sou mesmo. Deus diz que eu sou santo, eu sou santo. Mas, quando alguma coisa provoca em nós aquilo que não é belo, porque o amor provoca o que é belo. A raiva, a ira, a contenda, a divisão, provoca aquilo que não é belo. E quando alguma coisa não tão bela é provocada dentro de nós, a primeira coisa que eu penso, cara, eu não posso decepcionar Deus. Yes. Eu não posso decepcionar Deus. Deus me confiou essa mulher. E eu tenho que apresentar ela diante de Deus. Engraçado que Deus não fala isso da mulher para o homem, né? Aliás, do homem para a mulher, né? Yes. Apresentar a ela como noiva, santa, imaculada, sem mancha, veste branca. Eu digo, sou eu o causador da mancha, da mácula e de tudo, cara. Eu digo, meu Deus, eu tenho que apresentar essa mulher santificada diante de Deus, porque senão as vossas orações não serão atendidas. Que negócio doido é esse? Aí não adianta você clamar, orar, fazer projeto paralelo, Deus não vai te abençoar. Enquanto Deus diz para a mulher ser adjuntora, auxiliadora, está do lado do homem. Cara, quando a gente lê Provérbios 31, quem achou esposa, acha o favor do Senhor, a gente pensa naquela mulher frágil, né? Aquela mulher toda suave, mas quando você lê o provérbio inteiro, a mulher empreendedora. A Bíblia diz assim, ela chega como um navio mercante. Como é que um navio mercante chega, gente? Cara, chega arrebentando as ondas, quebrando a onda, nem surfa, porque não dá, chega com peso. Surfa o cara que está na pranchinha. Mulher não vem de pranchinha, não, ela vem de navio mercante. Parou para pensar nisso? E eu vou cutucar um bicho desse, que chega como um navio mercante. Bem, quando eu cutuco, porque o maquinista é meu amigo. O piloto é meu amigo. Então, o capitão é meu amigo, né? Então, quando você olha para a figura daquela mulher, ela não é só aquela babyzinha no salto, no rímel e não sei o que mais, que eu não sei mais o nome das coisas, né, que elas usam. E aí, você vai olhar, rapaz, ela é empreendedora, ela é negociante, ela impulsiona o marido para prosperar, e a Bíblia chama isso de vaso frágil. Vaso frágil. Então, quando nós pensamos em matrimônio, eu vou orar e apresentar essa alma, que é a minha esposa, diante de Deus, que Deus me confiou, que Deus resgatou, que Deus tirou de onde Ele tirou, porque tem um projeto sagrado para ela. Tem noção disso, irmãos? Varões, você tem noção que Deus tem um projeto sagrado na vida da tua esposa e você é o cara responsável para conduzi-la em amor
para que esse projeto aconteça. Então eu preciso entender que nós estamos lidando, quando fala com matrimônio, dessas duas forças que eu te falei: amor e ódio. Agora existe uma outra força maravilhosa que traz um equilíbrio para dentro do lar, chamado de esperança. Diga esperança. Amém, Senhor, glória a Deus. Está nervoso? Vai orar que Deus vai brotar esperança no seu coração. Amém. Quando você acha que o seu cônjuge não vai voltar para aquele lugar que Deus determinou para ele estar, tem esperança? Amém. Quando você pensa que a sua esposa não irá manifestar o provérbio 31 inteiro, tem esperança, vai, Amém. porque está nela. Amém. Está nela. Tem esperança. Amém? E quando você já estiver desesperançado que esse Adão não vai frutificar, volta para a palavra, para o princípio, você vai ver o que Deus colocou no cara. Yes. Deus potencializou. Irmã, o teu papel é despertar o Adão que está dormindo nesse cara. Amém, glória a Deus. Yes. Cara que governa, chama as coisas pelo nome, sai lá no pasto, bicho berra, ele diz é boi, ruge, ele diz é leão. Está entendendo, amém? É isso, cara. E é muito importante, só dentro disso, para não esquecer, que isso também não tem a ver com personalidade e nem Boa. com uma profissão que a pessoa está exercendo. Boa. Na verdade, isso tem a ver com aquilo que foi confiado para o homem e para a mulher, independente de personalidade, independente de você, não sou empreendedora. De conta bancária. De conta bancária, você tem todas essas qualificações em você, operando em você, dentro da tua casa. Aleluia. Então, talvez o marido é mais quieto, a mulher não é tanto. Isso independe dele ser o sacerdote ou não. E como ele falou, a mulher desperta isso no homem. Aquilo que o homem não consegue, a mulher, através da sabedoria, através do conselho, de uma palavra branda, ela consegue conduzir o homem em sabedoria. Porque, como a gente sempre fala, é uma realidade. A mulher sábia é dificular, a tola destrói. Então, isso está nas nossas mãos. Nós podemos ser aquela que vamos construir no homem essa identidade, que muitas vezes essa identidade se perdeu na infância, se perdeu ao longo do caminho. E agora nós estamos ali para ajudá-lo, para auxiliar. É muito importante também, só dentro disso, mais duas coisas eu já te passo, nós entendermos que eu não sou a mãe dele, e ele não é o meu pai. Nós somos um. Quando ele estava falando aí de ser feliz, né, e de ver a mulher avançando, é você olhar e falar, se ela está indo, eu estou indo junto. Ela está me levando com ela. Se você não tem esse sentimento, é porque o seu matrimônio ainda, dentro de você, não se tornou um. Você precisa se tornar um com o outro. Que, na verdade, isso já aconteceu. Porque quando você se une, você já se tornou um com aquela pessoa. Amém. Então, agora, ela é você é ela, com ações diferentes dentro de casa. Então, se o outro está se dando bem, eu estou me dando bem, e vice-versa. As divisões têm que acabar dentro de casa. Casa dividida não prospera. Um tem que ter confiança no outro. Vocês precisam compartilhar, não existe isso, não vou contar para o meu marido. Isso são portas abertas, são brechas. Você tem que fazer do seu marido o seu confidente, a pessoa que vai ali te ajudar. Seja sincero, abre o seu coração, marido. Cria um ambiente que a sua esposa tenha confiança em abrir o coração para você, sem julgamento, sem críticas.
que você crie esse ambiente que você possa se aconselhar, porque muitas vezes nós estamos no meio de tantas guerras. Eu falo, bem, tem que falar com você, eu vou falar com quem? Tem que ser você mesmo. Então, você tenha, né, estou pensando isso, estou pensando aquilo, passou um pensamento, passou alguma coisa. Você precisa criar esse ambiente de comunicação. Porque se vocês verdadeiramente estiverem sendo um, no pensamento e no sentimento, porque um na carne vocês já estão. Em Deus vocês já são um. Verdade. Mas vocês têm que se conectar de verdade. Yes. Vocês precisam se conectar. Gente que casou e fala e fica sempre pensando quando eu vou divorciar, isso vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus. Ah, quando o filho crescer, eu me divorcio. Quando eu tiver dinheiro, eu faço isso. Quando eu tiver não sei o quê. Projetos malignos da mente serão desconstruídos hoje. Como ele falou, esquece isso, esquece passado. Você tomou uma decisão, você fez uma aliança diante do Senhor. Too late. É isso, né, Leite? Não tem mais. Não tem mais volta. É que nem eu falei algo aqui, há uns 2 domingos atrás, porque já passou situações, eu lembro, no princípio a gente passou muita situação, já contamos aqui, e aí aquela coisa assim, eu vou largar tudo, vou embora. Peraí, a vida é tua? Você entregou a vida para Jesus? Então você não decide mais o que você faz com ela. Mas eu não estou exercendo chamado, eu não estou exercendo ministério, eu não sou pastor. Entregou a vida para Jesus? Esquece. Nada que você tentar fazer fora dele irá prosperar. Os teus sonhos, sem ele, não irá prosperar. Então, quanto antes você entender, se posicionar melhor para você, melhor para sua casa, menos problemas para o futuro. Menos problema para você lidar lá na frente com os seus filhos, porque aquilo que você não vencer, seu filho irá ter que passar. Yes. E você vai sofrer do mesmo jeito. Então, lute, guerreia, se levanta, deixa o Espírito Santo te desconstruir, deixa o Espírito Santo te direcionar em tudo que você for fazer. Ama a sua mulher como Cristo ama a igreja. Você já parou para analisar como Cristo ama a igreja? Uma coisa que a gente tem falado para filhos, mas eu quero falar para os casais. A gente quer, quando a gente faz coisa errada, a gente pede tanta misericórdia. Por que a gente não tem misericórdia do nosso marido, da nossa esposa? Mas a gente quer misericórdia de Deus. A gente quer que Deus nos entende. Mas a pessoa que é um comigo agora, que é parte de mim, eu não quero ter misericórdia. Então, nós precisamos se tornar um com o outro, e atrair a glória de Deus para dentro do lar. Vocês vão ver que tudo vai fluir, porque quando o sacerdócio está totalmente desconectado dentro de casa, as coisas dão tudo errado. Yes. Quando uma mulher está fazendo um papel que não é dela, o homem está fazendo um papel que não é dela, todo mundo sofre, a casa inteira sofre, os filhos sofrem. Então, aquilo que a gente não consegue, o Espírito Santo, ele vem, ele alinha. Isso será a nossa oração no final, né? Para que o Senhor venha colocar as coisas no lugar. E para que, como ele falou, tenha esperança. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus tem projeto com o seu matrimônio. Então, creia e peça ao Senhor, me ajuda. Aviva a chama no meu coração em relação ao meu cônjuge. Se você estiver conectado com Deus, esse amor, ele brotará novamente, que na verdade já está aí. Mas com os desgastes, a gente pensa que não tem mais. Mas toda vez que você pensar, eu tomei uma decisão, a vida não é minha, então não tem mais para onde correr. Não tem pensamento mais que voa. Por que eu vou pensar nisso, numa ilusão que não vai acontecer? Então volta para dentro, volta para onde tudo começou. E a coisa mais interessante dentro de tudo isso aqui e falando de matrimônio, a primeira coisa que você tem que trabalhar arduamente, com sinceridade, com disposição, é cessar o conflito. A
acabar o conflito. Porque, volto a falar, as duas forças, amor e ódio, elas entram em atritos pelo conflito. Cessando o conflito, o amor distancia-se do ódio. O que aproxima ódio e amor é conflito. Então, se há coisas que você precisa pedir perdão, você nunca pediu perdão, mas você sabe que fez, ela sabe que você fez, ou vice-versa. Há conflitos que são causados de causas silenciosas. Eu não vou ficar falando no conflito, mas eu tenho um morto na sala. Tem que sepultar esse morto. O que causa o conflito? É algo que ele te fez? É algo que ela te fez? Então vocês têm que sentar e conversar e arrancar isso de dentro de vocês, no meio do matrimônio de vocês. Porque existem coisas que as pessoas só ignoraram e foram para frente. Estou falando besteira? Não, estou falando verdade. Existem coisas que aconteceram que as pessoas só botaram embaixo do tapete, mas continua o lixo lá. E a causa silenciosa sempre vai ser o estupim do conflito. Então vocês precisam botar isso diante de Deus hoje e não levarem para casa isso hoje. Como a minha esposa disse, nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não sei que hora que é o jantar. Que hora que é o jantar? Ok. Então nós já vamos para o encerramento e vamos comer. O negócio é comer, né? Então, nós precisamos entender o seguinte. O que o conflito provoca? Separação. Então eu estou falando de forças de forma didática para você poder fazer uma avaliação dentro da sua casa. Mas existe atração e separação. Se houver conflito, a separação vai prevalecer. Não havendo conflito, a atração vai prevalecer. Eu, particularmente, não vou expor ninguém, porque como a gente dá atendimento pastoral e a gente sabe da maioria das histórias de vocês, mas tomem cuidado. Vou usar a Bíblia para dizer o que eu vou dizer. Apóstolo Paulo diz assim: vocês que são casados, não fiquem distantes um do outro, e ele está falando sexualmente, por muito tempo, a não ser que seja por consentimento dos dois, para fim de consagração. Para que Satanás não veja aí uma brecha e faça cair um dos dois. Pastor, a gente está casado há tanto tempo que já passou a novidade. Deixa eu te dizer um negócio, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, é porque existe aí forças, e essas forças que eu estou dizendo, elas são forças espirituais. E essas forças espirituais, elas estão causando atração ou separação. Então, se vocês estiverem passando por algo semelhante a isso, nós, como pastores, estamos aqui à disposição de vocês para ajudar vocês. E como eu disse, não é para ensinar vocês a terem sexo, a fazerem sexo. Mas é para orar e repreender essa força que está agindo. Então, isso é muito sério. E também não estou dizendo aqui para ninguém virar coelho, não, tá? Entendeu? Nossa, pastor, tem que ser isso. Não é isso, não. Calma.
Estou falando para ser coisa ponderada, para ser coisa prazerosa, com consentimento, com cumplicidade. Entendeu? Não é como uma galinha que vai lá, põe o ovo e vai embora. Não, não é isso não. Tem que ser assim, olha, junção. E dentro disso, uma coisa que a gente sempre fala aqui nos encontros é uma realidade. Quem que criou os nossos órgãos? Quem que criou o sexo? Deus. Então, se você está vivendo com o seu marido, cumprindo um princípio, não tem como dar errado. Aí, uma das coisas que a gente sempre fala, eu quero falar novamente, porque tem pessoas que não estavam no outro. Nós não podemos negar de ter relação com nossos maridos. Ah, não estou com vontade. Que vontade? Você pertence a você? Então, não tem tô ou não estou com vontade. Você tem que cumprir o seu papel. E se tiver problema de libido, porque pode acontecer, do libido natural, conversa. Sim. Conversa. Eu não terminei. Oh, sorry. E dentro disso, se passar por esse problema, que a gente sabe que passa, tem deixei a questão... passar uma agora, cara. Exato, quer saber que cana eu deixei. Aí, Temísio, ó, do podcast. Ele cortando a gente. Dentro disso, peça a quem criou. Senhor, ajusta isso dentro de mim. Me ajuda. O Senhor que me criou. O Senhor criou tudo dentro de mim. O Senhor não é poderoso para me dar um desejo muito melhor do que foi no mundo? Muito melhor do que uma ilusão que Satanás cria na nossa mente? Mas a base de tudo é o quê? Fé e obediência. Então, se isso estiver agindo, a fé, obediência e confiar no Criador, que nem ele falou, não é um homem qualquer, é Deus, nós estamos falando de Deus que nos criou, tudo funcionando normal. Então, se ele não é poderoso para fazer o desejo dentro do matrimônio ser muito melhor do que qualquer coisa fora do matrimônio, não faz sentido. E é claro, como ele falou, existem forças aí fora, muitos chegaram de uma forma que, com vícios, como nós falamos, leva-se tempo para isso ser arrancado dentro de você. Leva-se tempo para que desejos desordenados venha a ser arrancado de você. É um processo. Agora é um processo de desconstrução. Aceite o processo e você irá viver um matrimônio maravilhoso. Mas tem que ter fé e saber que quem criou, ele não errou. E não, como o meu esposo falou, não se negar um ao outro, a não ser que seja de acordo, né? No caso de consagração, não é de acordo, vamos ficar um tempo porque ninguém quer. Né? Porque às vezes, e aí volta a questão do que a gente falou da pornografia. A pornografia, ela rouba o desejo sexual dentro de casa. A pornografia leva para um outro mundo e te separa de ser um com a sua esposa, ou vice-versa. Pode ir. Hein? Pode orar. Estou preocupado com o horário. Yeah. A gente está fazendo um clima descontraído porque a gente combinou de fazer assim, para dar esse ambiente familiar e mostrar que a gente é como a gente é. Amém? E de como que a gente encontra o caminho em Deus. Né? Então, Deus faz as coisas tudo de propósito. Deus faz todas as coisas de propósito e com propósito. Eu teria muitas outras coisas para dizer para vocês nessa noite, para dizer para vocês, mas o nosso tempo está avançando e avançando rápido, e é sexta-feira e está todo mundo com fome. Mas, inclusive nós. Mas eu quero dizer para vocês, meditem nisso, deem ao matrimônio a atenção que ele precisa.
não é só a questão, como a minha esposa mencionou aqui, questão do sexo, porque às vezes os irmãos também pensam isso, né? Eu estou suprindo a minha esposa, eu estou dando o que comer dentro de casa, eu estou colocando o suprimento dentro de casa. Sexualmente ela não passa à vontade. Meu matrimônio está uma bênção. Não, você só está tratando de 2 elementos. São os mais importantes? Tem a sua cadeia de importância. Mas não são os mais importantes, não. Não vou entrar nem nisso, porque senão eu preciso de muito mais tempo para isso. Você já percebeu que quando alguém abandona o lar, normalmente abandona por alguém sem eira nem beira? A pessoa não tem um cachorro para puxar pelo rabo. E entra no lar da pessoa e leva o cônjuge do outro. Então, não foi por causa do suprimento. Não foi por causa... Essas coisas atrapalham? Lógico que atrapalha, óbvio. Se não está suprindo o lar, a esposa fica, descoberta, e é aí que Satanás entra e faz a farra, faz a festa mesmo. Mas é um conjunto de coisas. E o mais primordial, Gênesis. Gênesis é a origem. Todas as vezes que um conflito se instalar dentro de casa, ou uma confusão, porque é a confusão que causa a separação dos elementos, no universo, tá? Não é só no casamento, não é elemento você e a tua esposa, né? No universo. Se existe alguma coisa que está causando confusão, isso está trazendo discórdia. Se está trazendo uma discórdia, isso está quebrando a harmonia. Quebrou a harmonia, vocês dois estão vulneráveis e os filhos descobertos. Aí passa um marmanjo, arrasta sua filha, leva para fora de casa, está amarrado no nome de Jesus. Ou passa uma largada da vida e leva o filho junto, e depois você não sabe por quê, mas eu ensinei esse menino, eu ensinei essa menina. Você não estabeleceu a casa, cara. Você não estabeleceu o lar, você só trouxe comida e sexo. E outras áreas ficaram descobertas. Então você trouxe hoje à noite o seu matrimônio para escutar essas coisas aqui. Então seja humilde para ouvir e para colocar em prática ao sair daqui. Pastor, como que eu coloco isso em prática? Amando a Deus. Acima de todas as coisas, voltamos como nós começamos e nós vamos orar. Porque se você não for apaixonado por Deus, você não vai ser apaixonado pela sua esposa. Mulher, se você não for apaixonada por Deus, você não vai ser apaixonado por esse marmanjo, porque vai chegar uma hora, você não vai suportar olhar na cara dele. A voz dele vai te irritar, o cheiro dele vai te irritar, o jeito dele vai te irritar, e o bicho é burro, ele é previsível. O bicho homem é muito, meu Deus do céu, como a gente é previsível. Por isso que eu vigio sempre de, tipo assim, não ser tão previsível, né? Criar alguma coisa, inovar alguma coisa, né? E não estou falando da cama, não, tá? Eu estou falando do jeito de ser, do jeito de responder. A mulher já reclamou que você age que nem um cavalo. Cara, diminui o coice, põe menos força nisso. Irmãos, a lista é grande. Não dá coice. Né? Pronto, olha aí. O ideal é não dar o coice. Se ela provocar, pastor, vai orar antes que a tua oração seja impedida. Tudo isso não é fácil. Mas é 100%, 100% possível, porque foi Deus quem projetou. Foi Deus quem projetou. Ele já sabia que com o passar dos anos você ia ficar cri-cri mesmo, que você ia ficar chato, que em algumas coisas ela ia te cobrar mais. Algumas coisas que ela via em você, ela dizia, intolerável, ela achava bonitinho, era só para não te perder. Mas se ela está chutando o balde agora, cara, você está correndo um risco que você não tem noção.
Confio no meu taco, pastor. Você não está entendendo. Mulher, do mesmo jeito, viu? Irmão, do mesmo jeito. Chuta o balde mesmo, eu sou macho. Cara, você não sabe o risco que você está correndo de perder a tua casa. Irmã, mesma coisa. De ignorar. Como se o homem também não tivesse sentimento. O homem tem sentimento também. Ele não pode ser sensívelzinho, né? Mas sentimento ele tem. Sim. Na verdade, a gente tem que regar. O nosso matrimônio é nossa responsabilidade. Cuidar do jardim. Regar. Essa parte Deus não vai descer e fazer. Porque muitas vezes nós jogamos toda a responsabilidade em Deus. Porque é o ministério conjugal, né? Yes. Ele já deu todo o poder e autoridade. Então, se a gente entender quem nós somos nele e o propósito do matrimônio, todas as coisas vão fazer sentido. E eu queria propor uma